fazer esse teste de habilidades aqui entre homens e mulheres. A gente está recebendo 4 convidados muito especiais que estão até interpretando aqui essa guerra dos sexos. A gente tem um casal casado, que é a Cristina. Bem-vinda, Cristina. E o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir. Tudo bem? E a gente tem um casal de irmãos. Kelly, bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda. E o Luiz Carlos. Muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Eles vão fazer esse teste de habilidades para saber se a natureza realmente determina o talento do cérebro de homens e mulheres. E quem vai explicar isso para a gente? 2 convidados. Doutor Zé Bento, nosso consultor ginecologista. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado. Estamos aí. Vamos lá, vamos ver. Bom dia. Temos também aqui conosco um neurologista hoje, doutor André Palmini. Bem-vindo, doutor André. Tudo jóia? Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Para a gente começar, doutor André, homens e mulheres são realmente diferentes? O nosso cérebro é realmente diferente? Bom dia, então, Mário, o nosso cérebro é diferente. O cérebro dos homens é um pouquinho maior, não muito, um pouquinho menos de 10%, 9% maior de volume, tem um pouco mais de células. Mas essas células, é interessante, elas se concentram mais em algumas regiões do cérebro. Já as mulheres têm um pouquinho menos de células, mas elas têm uma grande vantagem. As células dos 2 lados do cérebro, elas se comunicam com mais facilidade. Então existe, na verdade, não um cérebro muito diferente do outro em termos de tamanho ou quantidade, mas estilos diferentes do cérebro se organizar. Isso tem a ver com a testosterona, doutor Zé Bento. O que a testosterona faz no nosso organismo? A testosterona, que é o hormônio produzido pelo testículo masculino, ela molda o cérebro durante a gravidez. Quando aquele embrião tem mais ou menos 4 meses, ele tem uma descarga produzida pelo próprio testículo de testosterona. Essa testosterona vai moldar o cérebro dele e vai fazer ele, então, com algumas características masculinas, como a agressividade, como a sensação do espaço que isso vai desenvolver. Ele vai gostar de certos tipos de brinquedos e brincadeiras por causa desse estímulo que ele teve durante a gravidez. Perguntei se já quebrou algum brinquedo da Kelly. Todos. Eu quebrei todos os dela e os meus também. Também? Todos, também. Eu fazia as experiências, arrancava a cabeça de um, colocava no outro, quebrava tudo. As bonecas dela, a mesma coisa. Todas foram pro hospital das bonecas depois, né? Tiveram que ir. Agora, a Cristina e o Vladimir têm 6, juntos vocês têm 6 filhos. Meninas e meninos brincam mesmo com coisas diferentes de meninos e de meninas ou eles misturavam as brincadeiras? Então, a maior, a mais velha, ela é muito delicada. O de 22 anos, eu já ensinava a fazer as coisas comigo. O pai cozinha, ele é casado, ele ajuda. E ele sempre brincou, e eu não me incomodo de ver uma criança, um menino brincando com bonecas. Então, acho que também... E se ele brinca e alguém fala alguma coisa, ele pode ser um ginecologista um dia, né? Não me incomoda. Agora, eu tenho 2 pequenos, quase da mesma idade. E eles brincam com os brinquedos. A menina brinca mais com os brinquedos dele e ele gosta muito de carro e moto. Olha só que interessante, né, doutor André? Porque a gente, claro, viu nos testes da Rede BBC uma divisão que é muito, digamos assim, de um lado ou do outro. Mas a gama a gente está vendo que é muito grande, importante, né? Isso é muito importante deixar muito claro para você, em relação aos seus filhos, telespectador, que na realidade o que a gente tem é uma tendência maior aos homens gostarem de saber, os meninos, aos homens, brincarem com objetos que têm a ver com como é que funciona, como é que monta, como você colocava a cabeça de uma boneca na outra, como é que fica se botar aqui e ali, enquanto que as meninas tendem a lidar mais com brinquedos, e depois as mulheres, que envolvem questão de socialização, afeto, entender o que o outro está sentindo. Então a menina fala com a boneca, conta coisas para a boneca e assim por diante. Mas essa diferenciação são tendências. Na realidade, metade dos homens tem algumas características no seu cérebro que o aproximam do habitual mais comum das mulheres. E metade das mulheres tem algumas características nos seus cérebros que se aproximam das coisas dos homens. A gente vai ver depois coisas que têm a ver com como é que dirige carro, ou o quanto gosta ou não gosta de fazer algum tipo de esporte, ou de trabalhar com coisas de engenharia. Essas coisas não são fixas.
são tendências mais para um lado e mais para o outro. Vamos ver algumas imagens de mulheres tentando manobrar os carros. Olha só, doutor Zé Bento, será que isso só tem a ver com a testosterona? Olha essa, fez uma tentativa, olha o espaço que tinha, mais uma tentativa. E ali se passaram, depois se a gente corresse o vídeo inteiro, mais de... Ó, 3 minutos já tá aqui na tentativa tentando, nada conseguiu até agora. Olha o tempo correndo lá. E até que em um determinado momento, o cara que tá atrás esperando, ele se irrita com a mulher e sai do carro, fala assim, não, vai, deixa, tia, sai daí, deixa eu fazer, porque você não tá conseguindo. E aí assume o comando e daí consegue parar o carro bem rapidinho. Esse é o nosso primeiro vídeo. Tem a ver com testosterona isso, doutor Zé Bento? Ah, tem a ver sim, viu? Agora, você sabia que as seguradoras dão desconto para as mulheres, mas não dão para os homens? Você fala assim, ué, mas acabamos de ver que elas têm dificuldade até para estacionar o carro. Olha por que isso acontece? esse outro vídeo também. Olha que loucura, não consegue mesmo. E sabe por que isso acontece, Por quê? Mari? Por causa da agressividade. O homem, ele pode manobrar melhor o carro, mas ele é mais agressivo no trânsito e ele acaba se acidentando mais. Acaba provocando mais acidente. Esse acidente que a gente vai ver agora, na verdade, foi provocado por uma mulher que também não conseguiu. Cristina, você dirige? Tenho carta. Tem carta, mas não dirige. Não. Vladimir, você deixa a Cristina dirigir? Não. Por quê? O carro é meu. Oi? O carro é meu. Ah, o carro é seu e por isso você não deixa. E a Kelly dirige? Eu tenho carta de carro, mas eu não dirijo carro. Por eu quê? dirijo moto. Moto? Mas moto também é perigoso, né? Sim, mas eu dirijo pouco. Luiz, Só. você já andou com ela? Já andei com ela. Dá medo? No primeiro dia, eu que estava acompanhando para tentar tirar o medo dela, e ela atravessou a rua com tudo, nós caímos, dois, depois nos levantamos e voltamos. Foi. E aí pronto, acabou. Tá. Desistiram. Por isso que ela dirige pouco, ela não gosta muito da primeira experiência que ela teve. Gente, ó, vou dizer aqui uma coisa, quem já andou comigo sabe, eu dirijo muito bem, tá? E tem mulheres que dirigem, ó, o DA não tá concordando, doutor Zé Bento. O câmera que tá aqui não tá concordando comigo. Agora, Não, quer ver? Tem exceções, tem exceções. Tem Claro, exceções para toda regra, né? Exatamente. Mas de vez em quando uma raladinha, quem nunca? Quem nunca? Exatamente. Agora, será que isso tem a ver com coordenação motora também, direção? Porque a gente tem um exemplo claríssimo do bem-estar aqui, exemplo de alguém que está se preparando com todo afinco para a Dança dos Famosos, que vai estrear nesse domingo, Fernando Rocha dançando. Isso tem a ver também com essa habilidade de noção espacial, doutor André? A coordenação motora numa dança, enquanto todo mundo vai para a direita, você vai para a esquerda, por exemplo? Pois tem, claro que tem. Mas veja bem, a gente comenta coisas de espaço, a gente viu que a questão espacial ligado a estacionar um carro, as mulheres têm mais dificuldade, mas a gente sabe que na dança as mulheres têm mais facilidade, mostrando que essas coisas não são tão absolutas e dependem muito mais de conexões entre as áreas do cérebro do que de uma habilidade específica A ou B por uma região do cérebro, né? Vamos entender então essas conexões, Vamos vamos entender as um pouquinho mais conexões. do nosso cérebro aqui na nossa mesa holográfica. A gente tem um cérebro aqui, a gente está vendo ele de frente, ele está na mesma posição que nós. Que nós, tá certo. E a gente vai dividir esse cérebro aqui para a gente ver exatamente essas conexões, esses hemisférios, porque há habilidades que estão mais ligadas com o nosso lado direito e outras com o nosso lado esquerdo. Exatamente. Então, o que o telespectador tem que poder prestar atenção é que algumas habilidades têm mais a ver com um lado, outras têm mais a ver com o outro, ou seja, tem a ver com regiões do cérebro, e algumas outras habilidades têm a ver com a integração de ambos os hemisférios, tá certo? Isso é muito importante. Então, assim, ó, no lado direito do cérebro, então, as áreas mais relacionadas a como é que as coisas funcionam. Como é que é o funcionamento, como é que são as partes, como é que as partes se encaixam, como é que uma equação chega no final, como é que se sistematizam as coisas, as regras, a maneira como, vamos dizer assim, o mundo funciona. O lado esquerdo do cérebro, Mari, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com o mundo, relacionamos com as pessoas, pensamos nelas, de uma certa maneira, socializamos mais, lidamos com o afeto, aquilo que elas estão sentindo. Isso é muito importante. Então, esses aspectos têm a ver com um lado e com o outro. Mas mais importante do que isso, existe uma integração entre os dois lados. E essa integração é que dá o algo mais. Nesse sentido, as mulheres são um pouco mais integradas. Por isso, que coisas como a linguagem, a preocupação com o que o outro está sentindo, a forma de processar as emoções, que dependem não apenas de uma região do cérebro, mas da história de todo mundo, da memória de cada um, do entendimento mais amplo das coisas, tem a ver com essa integração e as mulheres são um pouco melhores. Agora, em relação assim, a acertar um alvo, a saber como é que funciona um aparelho,
aí os homens são melhores. É o lado direito. Tem pergunta sobre isso aqui do nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa pergunta da Tatiana. É verdade que as mulheres são propensas a ter doenças como depressão e síndrome do pânico? Vamos falar sobre isso também daqui a pouco, Tatiana. E vamos falar também sobre um teste. Você é bom com mapas? É hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo com as informações do G1, o portal de notícias da Globo na internet. G1 em 1 minuto. Bom dia, o principal destaque do G1 agora de manhã é a inflação oficial aqui no Brasil. Em 12 meses, ela teve uma alta de 9,56%, a maior em quase 12 anos, segundo o IBGE. O que mais contribuiu para o aumento dos preços em julho foi a energia elétrica, que todo mundo sabe que está super cara. Bom, e o preço lá no alto tá difícil para o nosso bolso, tá difícil para as empresas, para as fábricas. A Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, colocou 7 mil funcionários de licença remunerada e parou a fábrica até o dia 21 de agosto. Eles disseram que isso vai ajudar a adequar a produção à queda do mercado. Bom, e terminar um relacionamento é muito difícil, quem já passou por isso sabe como é, mas para nós mulheres isso é mais difícil do que é para os homens. Isso foi comprovado por um estudo feito nos Estados Unidos e no Reino Unido. Mas olha só, se por um lado a gente sofre mais do que eles, como disse a pesquisa, por outro, a pesquisa disse também que a gente se recupera melhor do que eles, viu, Mari? Mais uma pimentinha para a discussão de vocês aí hoje. Pena que a gente não tem muito tempo, Mari, para discutir isso. Você se enquadra? Você sofre muito? Ah, Mari, eu era muito adolescente quando eu terminei os meus namoros antes, então não conta, assim... a adolescência não conta muitos hormônios. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. O doutor Zé Bento vai comentar esse assunto na página do G1 depois do programa. Não perca, entra lá no G1 para você conferir os comentários do doutor Zé Bento. Mari, sexta-feira, bom final de semana. Beijo para você, bom trabalho. Pra você também, Mari, até segunda. Até. Doutor Zé Bento, lembra da nossa pergunta da internet? Depressão e síndrome do pânico, as mulheres realmente têm mais tendência a ter? Ah, mas sem dúvida nenhuma. Bom, depressão, principalmente a depressão pós-parto, a quantidade de hormônio que essa mulher tem durante a gravidez, quando sai a placenta, cai a quantidade de uma maneira enorme, muito rápida, faz com que ela perca o chão mesmo. Então, ela tem depressão. E outra coisa, a mulher, ela tem uma variação hormonal muito intensa. O homem não. O homem é aquela coisa sem graça, testosterona igual. A mulher não. A mulher é uma de manhã, é outra na hora do almoço e é completamente diferente à noite. Essa pode ser uma vantagem até. Você é casado, às vezes, você não sabe, mas você pode ser casado com 3 mulheres e nem está sabendo. Muita vantagem para os homens, sempre. Todo mundo concordou aqui. A capacidade de reconhecer as emoções, de se colocar no lugar do outro. Isso ajuda também a gente a ajudar o outro. Há 30 anos, a Unesco e a Rede Globo estão unidas na campanha Criança Esperança. E um dos projetos apoiados por essa campanha é o reforço escolar. Essa fase é uma fase muito linda, a criança está juntando as letras. É uma fase assim mágica. Escola pública, são muitas crianças, os professores não têm como dar atenção maior para as crianças que estão com mais dificuldade. A mãe trabalha, a família tem vários irmãos, a criança menor cuida da outra menor ainda. Um apoio que a gente dá para essa criança, para essa família, é muito importante. Então a gente vai trabalhando em conjunto com a escola. Juntar a imaginação com a alegria e tiveram uma melhor ideia. De repente eles começam a ler uma palavra, eles vão sentindo essa melhora, a família também vai sentindo. Isso passa pra gente, a gente se sente realizado. A gente fica louca porque não tem vaga para todo mundo, mas um dia vai crescer, vai dar para colocar um monte de gente. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2015 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2015 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2015 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior só poderão doar pela internet.
A discussão continua apimentada aqui, a gente está recebendo milhares de mensagens. Vamos ver uma das que chegaram? Olha só, Mônica Antunes, preocupante esses reforços machistas. Existem mulheres que dirigem bem e outras que dirigem mal. Isso mesmo, Mônica. Assim como os homens. Eu dirijo muito bem, ela fala. Coloco muito homem no chinelo. Aposto que sim, Mônica. Obrigada por vocês terem participado com a gente hoje. Foi delicioso. Obrigada, doutor Zé Bento. Obrigado, doutor André. Obrigado. Obrigada pela sua companhia. Essa discussão vai continuar na segunda-feira. A gente vai falar da plasticidade do cérebro, dessas conexões, desses caminhos que existem no nosso cérebro para a gente tomar melhor as decisões. E você aproveita o seu final de semana, tem estreia na Globo nesse final de semana e domingo é de casa, sábado, amanhã e domingo tem Fernando Rocha na Dança dos Famosos. A gente se vê segunda.